até difícil, né, família? Porque hoje eu não vou dar show, né? Como eu dei um show aí no jogo contra o Santos, porque eu achei tudo aquilo muito absurdo, né? O Vasco repetir as mesmas coisas que vinha fazendo com o Fernando Diniz. Hoje eu nem vou dar show, né? Tô indignado, tô triste, tô chateado. Ser eliminado por um time limitadíssimo desse me revolta, me deixa mal. E aqui, antes de começar a conversar com você, vascaíno, deixa eu falar rapidamente aqui com alguns torcedores do Flu-C, que eu sei, né, que aparecem por aqui, assistem os vídeos. Ontem até um amigo, né, mandou uma mensagem no Insta, falando que é de Saquarema, que torce pro Fluminense, mas gosta do meu trabalho. É gente boa. Eu falei, não, tamo junto e tal. Mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, comprovando que eu estou falando, né, zoando e exaltando a classificação para a final do Campeonato Carioca. Então meu papo é com vocês primeiro. Primeiro, eu vou destacar você, Flu-C, como nação. Quero dizer brasileiro, Brasil. É isso que eu quero falar, tá? Nação brasileira, entende? Nada com rival não, é o Brasil. Brasil como um todo. Brasil, o país do futebol. Quando eu tenho que ouvir que o Flu-C pratica o melhor futebol do Brasil, é uma coisa que eu falo assim, cara, o que a gente está fazendo da nossa vida? Como o Brasil, como país, está caminhando? Porque a partir do momento que um cara ganha, né, vai lá pra Sport TV, pra ESPN, pra Band, pra Band, pra TNT, pra falar esta merda que o Fluminense pratica o melhor futebol do Brasil, isso é constrangedor pra você, pra mim, pra todo brasileiro. Um time que tem o Serna, um time que tem o Canóbio, um time que tem Lúcio Acosta, horroroso, horroroso. Mas que esse time é chamado o melhor futebol do Brasil. E aí eu já entro no assunto Vasco da Gama, jogadores do Vasco. Vocês viram hoje? O Vasco nem fez uma grande partida não. Não vou aqui exaltar a partida do Vasco, mas jogou razoavelmente. E olha o que aconteceu. Se não fosse a arbitragem, se não fosse um lance do Barros ali, o Vasco hoje estaria na final. O Fluminense não passou por méritos nesse segundo jogo, quero dizer. Contou com erros do Vasco, erro ali do Barros, uma infelicidade, né? Porque mesmo o Vasco num péssimo momento, 12 jogos, 10 derrotas e o melhor futebol do Brasil, cara, você pode não concordar comigo, você pode me zoar, como você vai zoar aqui, vai disputar a decisão, beleza, é isso, faz parte. E o bom do futebol é isso. Agora eu vou ficar com cara de bumbum e você vai zoar, faz parte, né? É isso. É exatamente isso. Mas você, Flu-C, que acha que o seu time é o melhor futebol do Brasil, me explica o que aconteceu hoje. Porque o Vasco hoje, mesmo não jogando grande coisa, foi infinitamente melhor que vocês. Infinitamente melhor que vocês. Simples assim. E aí, mais uma vez, chama a atenção dos jogadores do Vasco. Foi uma grande partida? Não. Mas é por aí, pô. Mais postura, mais dedicação, mais atenção, cometeu os erros que vem cometendo, mas lutou, correu, se dedicou. Hoje mudou alguma coisa, não replicou a mesma coisa e empatou. Poderia ter saído vencedor, classificado. Você entende o que a gente vem falando? Hein, Pedrinho? Tem muita gente burra dentro do Vasco. Você viu? Hoje mudou alguma coisa. Eu não faria as mudanças, mas falei lá no grupo de membros, não vou criticar. Posso questionar, mas não vou criticar as mudanças. Pelo menos mudou. Pelo menos mudou. E tá aí. Hoje o Vasco poderia ter saído vencedor e classificado. Mais uma infelicidade. E acho que a arbitragem teve uma parcela nisso tudo, né? Até comentei lá com a galera do grupo de membros. Eu achei que o Freitas deveria ser expulso. Mas muito expulso. Que eu nunca vi uma cobertura, uma sobra com o cara do lado. O Rojas ia sair numa condição de finalizar. E o cara tava do lado. Ele não tava na frente do Rojas, né? Ele não tava aqui para fazer esse movimento. Ele tava do lado. Não, mas, né, não sei como é que é a situação disso aí, e o Freitas não foi expulso. E aí teve o pênalti, que foi definido, né, com 1 minuto e 24, e com a ajuda da arbitragem, o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. Então eu vou chamar a atenção para isso, né, se esse é o melhor futebol do Brasil, realmente a gente está de mal a pior. Realmente é uma coisa assim que pode levar pro lixo. Se o Flu-C é o melhor futebol do país, a coisa tá caminhando realmente pra merda. Porque um Vasco sem treinador, com o interino, com o David, com, né, Brenner, nossa senhora, o Vasco hoje foi muito melhor que o Fluminense, né? Um time que de 12 jogos perdeu 10, foi infinitamente melhor que o melhor futebol do Brasil. Agora, família, é um vídeo aqui, né, para os torcedores do Vasco.
Triste, né, cara? Triste, porque assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu não estava tão confiante, não estava confiante. Já estava assim, trabalhando na minha mente a eliminação, por tudo que a gente vem passando, mas durante ali o primeiro tempo o Vasco fez a gente acreditar, né? Acreditar na classificação, uma postura diferente. Como eu disse, não fez uma grande partida, mas uma postura diferente, um time mais guerreiro, até pelas mudanças. E o Vasco competiu, teve as oportunidades, poderia, né, definir melhor algumas situações, mas né, aconteceu que assim no início do dia a gente não estava com tanta esperança, pelo momento, pela postura, mas o Vasco se mostrou um outro time em campo e fez a gente, né, sonhar em determinado momento. Infelizmente terminou dessa forma, 1-1, o Vasco está eliminado. O Vasco foi eliminado de fato no primeiro jogo, né? Que com um jogador a mais, 15, 17 minutos, sei lá, do segundo tempo o Vasco não conseguiu empatar a partida, né? Por causa do dinizismo, né? Essa coisa irritante que precisa sumir do Vasco o mais rápido possível. E aí, família, eu não vou nem me estender muito aqui em relação a algumas situações. Eu até, nem sei se eu comentei isso aqui, né? Que eu tô meio alcoolizado ainda, mas tá brincando lá com a galera do grupo de membros que o Vasco hoje foi assaltado. E a galera, né? Não, Thiago, pelo amor de Deus, e aí eu mandei todo mundo se fu, né? Brincadeira, né, família? Tô mostrando aí pra vocês, né? Cara, eu não vou chorar por causa disso, até porque é o Campeonato Carioca. Eu não vou chorar pelo Campeonato Carioca, pelo amor de Deus. Né? Não vou fazer isso de forma nenhuma. Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que esse pênalti aí não seria marcado a favor do Vasco. Não tenho a menor dúvida disso, não seria marcado. A bola eles iam alegar que não estava indo na direção do gol, iam inventar alguma coisa. E o pênalti cobrado aí pelo Brenner, tô mostrando aí pra vocês, mandar até um abraço lá do grupo de membros, o amigo que me mandou essa imagem aí. Claramente, né? Os caras entraram, invadiram antes da cobrança, a penalidade teria que ser novamente cobrada. Mas faz parte, né? É isso. Eu acho que a arbitragem hoje foi fundamental. O Tricolor que me mandou mensagem, eu acho que o Vasco não foi eliminado pro Fluminense, não. Foi eliminado pela arbitragem. O que não vai aqui deixar, eu não vou deixar de falar do time do Vasco projetando, né, a temporada, né? Isso acabou, Carioca fica pra lá agora e a gente tem que focar no próximo jogo, que é o jogo contra o Palmeiras. E aí, avaliando assim o time do Vasco, família, eu gostei hoje da atuação do Saldívia, gostei da atuação do Robert Renan. Claro que o Robert Renan, em alguns momentos, né, confiando muito no talento, na técnica dele e com um pouco de dinizismo ainda erra. Hoje errou em alguns lances que o Fluminense poderia ter aproveitado, mas fez o gol, o primeiro gol dele. O Saldívia hoje eu gostei. Pumita, o Pumita eu achei que foi bem também. Até defendi aqui o BH como titular, mas né, achei que o Pumita foi bem. Também gostei do Piton, não achei que o Piton foi mal, não foi uma grande partida, mas né, fez ali a média. O Barros é até difícil, né, de falar do Barros, porque fez 2 pênaltis hoje, né? 2 pênaltis. Mas é um cara que a gente tem que ter calma, criticar, pontuar, atenção. Infelizmente aconteceu com o Barros, e aí a galera vai alegar aquela situação que aconteceu na Copa do Brasil, né? Mas uma infelicidade ali o segundo pênalti, mas é um cara que a gente confia muito para a temporada. Thiago Mendes é falado o melhor jogador do Vasco, na minha opinião, na partida. Thiago Mendes pausou, protegeu, pensou, lançou, tocou. Um jogador que realmente hoje performou em altíssimo nível. Altíssimo nível, o Thiago Mendes, para mim, o melhor do Vasco em campo. O Rojas, não gostei muito, depois eu vou até debater com vocês sobre isso. Tava vendo uma postagem do Thiago Carvalho, jornalista lá do GE, da Band do Rio aqui, da Band do Rio, falando já, né, puxando o assunto Felipe Coutinho. É esse aí que vocês estavam pedindo no lugar do Felipe Coutinho? O cara não consegue fazer isso, aquilo, não foi bem no jogo, bateu o escanteio muito bem, né, pro gol, mas, cara, é aquilo. A gente não precisa ir lá em cima ou ir lá embaixo. Calma. Tudo que, pelo menos aqui no canal, que a gente estava falando do Felipe Coutinho, era um banco. Mas pro cara voltar, né, no decorrer dos jogos, vai, pá, mais confiança aqui, ou ser poupado num jogo ou outro para estar melhor na próxima partida que for jogar, melhor condicionado, né? Aqui, o Thiago, eu não falei que o Felipe Coutinho era o problema do Vasco de forma nenhuma, mas naquele momento o Felipe Coutinho merecia um banco. Pro Rojas, ou o Nuno naquela função, repito, não foi bem hoje, não jogou bem, mas a gente precisa ter calma. Precisa ter calma com esse jogador, porque ele trata bem a bola. Ele tem um recurso importante, ele bate bem na bola, ele chuta bem de bola, ele chuta bem de fora da área. Eu acho que ele bate bem as bolas paradas, ele estava errando, batendo fraco em alguns momentos. Cara, mas é isso, não foi o dia do Rojas, mas é um cara que pode crescer, que pode evoluir, que pode ajudar no decorrer da temporada. Para ser titular, né? Agora a gente vai debater isso para os próximos jogos, que não foi tão bem contra o Santos e também não foi tão bem contra o Fluminense. Andrés Gomes é aquilo que eu falo, hoje, né, até numa situação de tirar ele do lugar que ele vem atuando melhor,
né? Apesar de quando ele chegou no Vasco, o torcedor criticava o Diniz quando o Diniz botava ele pelo lado esquerdo. Vocês lembram disso? Ah, ele joga pelo lado direito. E hoje, né, não fez aquela partida, mas, cara, não dá. O Andrés Gomes é muito importante, é o cara que vai criar alguma coisa, que vai ajudar sem bola, que vai arrancar, que vai, né, arrancar um pênalti, que vai criar uma jogada e vai sair o pênalti. Você vê ali, né, não sei se vocês viram essa imagem, no final da partida ele revoltado, porque o Vasco teve a classificação nas mãos, né, nas mãos, e infelizmente, né, o Vasco acabou perdendo o pênalti e hoje está fora da final do Campeonato Carioca. Mas que jogador importante é o Andrés Gomes. E aí, família, falando um pouco do David, né, uma atuação também. O David, eu tenho uma teoria sobre o David, vocês sabem. Ele tem 10 partidas que ele vai te irritar profundamente. 5 ele vai jogar mais ou menos, e eu acho que hoje foi essa partida que ele jogou mais ou menos, e 2 ele vai entregar alguma coisa. Infelizmente, não foi na partida de hoje que o David jogou essas duas, né? Teve essa atuação aqui que ele tem 2 vezes no ano. Só que só a mudança do David, eu acho que já trouxe ali uma diferença. Um cara que sustenta mais, um cara que disputa mais a parte física, que tem mais força física do que... só isso já deu uma mudança pro Vasco. Eu achei que o Vasco competiu mais, apesar, repito, de não ter feito uma grande partida. E é isso que a gente vinha falando com o Diniz, com o Bruno Lazzaroni, sabe? É muita loucura, cara. Você tem 12 jogos e você insiste, jogo após jogo, a mesma coisa. Hoje é muito assim, é emblemático, porque hoje o Vasco testou alguma coisa diferente e empatou a partida. Empatou numa infelicidade, né? Porque o Fluminense não fez nada. Porque eu acho que foi melhor que o Fluminense. Uma mudança de peça, de posicionamento. Eu posso não concordar com a mudança, mas acabou acontecendo alguma coisa. E é isso que a gente estava cobrando. Muda, testa, 3 zagueiros, 3 volantes, um atacante de mais velocidade. É isso. Agora, dentro do assunto David, eu preciso incluir Marina Mestroça. Porque realmente está acontecendo alguma coisa que não sei. Eu acho que a avaliação interna é que o Vasco errou. Você não pode contratar um jogador que você botou um papel colorido na mesa, que você deu o chapéu no Boca Júnior e aconteceu o que vem acontecendo. Entra o David, entra o Adson, mas não entra o Marina Mestroça. Então, assim, eu vou até parar de cobrar aqui o Marina Mestroça como titular, ou ter mais minutagem, ou entrar em outras situações de jogo, porque não é possível. Não é possível, que aí é muita loucura, né? É o Thiagão se colocar acima de profissionais que entendem muito mais do que eu, que é o caso do Diniz, do Bruno Lazzaroni, comissão técnica e tudo mais, e que estão no dia a dia. Se eu me colocar acima dos caras, ficar aqui insistindo em Marina e Mestroça, alguma coisa tá errada. Porque não é possível, família, que ele tá atrás dessa galera. Com todo respeito. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo, não tá treinando bem, tá mal, tá devagar, não sei o que é. Mas você me entende? Um cara que foi destaque na Libertadores, que tantos clubes gostariam, que é isso, que tem velocidade, que tem, né, características que o Vasco precisa, e não entra. Então é difícil realmente de entender. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, falar do Brenner, né? Acho que sim, do principal responsável pela eliminação de hoje. Cara, a gente tem que entender, não sei nem se tem mês de Vasco, não sei se dá para falar se ele tem um mês já no Vasco. Deve ter um mês e alguma coisa, não deve ter 2 meses, né? Então, claro que a gente precisa ter calma com o atleta, com o jogador, pode render ainda esse ano, ser importante, mas, Brenner, tu começou da pior forma possível e tu não para, irmão. E tu não para. Tu continua contribuindo para testar o juízo do Vascaíno. Meu Deus do céu. Tu testa a paciência da gente. Porque o que tu fez contra a Chapecoense foi inacreditável. Inacreditável. E hoje você muito mal no jogo, não só você, como o Spinelli, né? 2 jogadores que, caramba, assim, uma dificuldade de participar, de entrar num contexto, de dividir, de correr, de estar atento. Não sei, mano. Vocês estão insatisfeitos, cara? Vocês estão sem tesão? O que é? Estão sem testosterona? O que está acontecendo aí? Nossa, uma partida apática do Brenner, e o Spinelli também entrou de forma apática, assim, cansado, na alma. Mas Brenner, né, se tem assim um roteiro para um jogador começar da pior forma, é o seu roteiro. Nossa, como você tá mal no Vasco e ainda fez o favor de perder uma penalidade que seria a nossa classificação. Porque se o Vasco faz o segundo gol ali, o Fluminense ia se abater de uma certa forma, porque já tava, não fiz nada. E aí, cara, bate mal o pênalti, você mostrou pro Fábio que você ia bater ali. Nem pra virar o pé, irmão. Você deitou o corpo e bateu ali, vira o pé, bate no meio. Você é centroavante, tu tem que ter esse olhar, essa frieza. Se tu pegou pra bater o pênalti é porque tu tá confiante, então vira o pé. Você tá olhando, você mostrou o teu corpo, cara, não entendo nada de bola, mas claramente você deitou o corpo pra bater lá, olha pro goleiro e vira o pé, bate no meio do gol, bingo, 2-0 Vasco, provavelmente classificado pra final do Campeonato Carioca. Então assim, Brenner e Spinelli iniciam a sua trajetória no Vasco de uma forma complicada, né? Principalmente o senhor Brenner.
Nossa senhora, Brenner, você hoje não dá não. Hoje você foi o principal responsável pela eliminação do Vasco. Torcedor do Fluminense, o melhor futebol do Brasil, tem que te agradecer muito por essa classificação.